Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nosso 10º dia de aula de Ética Cristã 1 e 2. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, graça e paz, boa noite. Graça e paz, boa noite. Vamos começar a nossa 10ª aula, a última aula desse módulo. Quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas. Essas aulas podem ser vistas tanto no YouTube, em minha página, quanto na página do seminário, e também pode ser vista na página de podcast do Spotify. Nas outras plataformas de podcast, somente serão transmitidos áudios, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, é o último dia nosso sobre esse tema tão relevante. Nós estaremos trabalhando no livro de Ética Cristã do Norman L. Geisler, e hoje a gente vai concluir, né? Como eu já tinha dito no meu primeiro dia de aula, nós unimos nessa grade Ética Cristã 1 e 2. Então, são muitos temas, e hoje a gente vai estar concluindo. Eu gastarei agora essa aula para a temática, para o tema, né, de casamento e divórcio. O segundo bloco eu estarei trabalhando mais especificamente sobre o aborto, e o último bloco eu vou estar fazendo considerações sobre os outros temas abordados no livro-texto que o nosso querido autor chama de questões éticas. Aí a gente vai estar falando um pouco ali de infanticídio, eutanásia, pena de morte, questões biomédicas, e outros temas, ecologia, os direitos dos animais, tá bom? Que seria o restante do livro-texto. Tá bom, meus irmãos? Joia? Vamos, como de costume, ler um texto que está no Salmo de número 139. Quero ler hoje o Salmo 139, versículo 13 ao versículo 16. Salmo 139, versículo 13 ao versículo 16. Júnior, por gentileza, leia para nós, por favor. Tá. Pois possuíste os meus rins, entreteste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Continua? Tá bom até aí. Tá. Tá joia. O salmista, né, o Salmo 139, é um salmo de Davi, mostra várias lições maravilhosas nessa poesia, que Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente, e ele também traz aqui uma palavra muito linda com relação a Davi falando um pouco do mistério da criação, do mistério da gestação. Hoje, graças a Deus, por meio da ciência, a gente conhece muita coisa, muito mais do que Davi conhecia naqueles dias. Mas Davi, de uma forma poética e pelo seu conhecimento da época, ele demonstrava ali que a vida, quando ela é gerada no ventre de uma mulher, é algo maravilhoso, e como ele mesmo diz, é algo espantoso. Como pode, né, uma pessoa ela ter essa graça tão grande? O ser humano, a gente sabe que os seres vivos realizam esse feito, mas quando a gente pensa como Davi, ou naqueles dias do passado, o milagre da vida, era algo assim maravilhoso, era algo que eles viviam e experimentavam entre eles, mas ao mesmo tempo era algo
sobremodo elevado. Sabiam como acontecia a vida, a gestação, tanto é que o ser humano sempre soube administrar isso muito bem, tanto entre os seres humanos quanto entre os animais. Mas de uma forma assim maior e mais abrangente, dissecar e entender esses mistérios eram algo sobremodo elevado. Tanto é que o próprio Davi, aqui nesse salmo, também mostra um pouco daquilo que ele acreditava sobre a própria vida dele, que no livro de Deus, todos os dias dele tinham sido contados, ainda quando nenhum desses dias tinha chegado, mostrando que a soberania de Deus ela é tão elevada que Deus, na sua onipotência, onisciência, ele já sabe de tudo, já determinou tudo, ou pelo menos escreveu sobre tudo. Não é a leitura do determinismo, mas sim da soberania. E Davi faz essa poesia tão linda. E hoje, como nós estaremos falando também aqui sobre o aborto, e a gente vai comentar sobre a questão da vida, eu fiz questão de ler esse texto, porque tanto a concepção da vida quanto do casamento são milagres e bênçãos de Deus para todos nós. Como eu aprendi em certa ocasião, que a vida em si já é um milagre. E poder viver e poder cuidar de alguém é um grande milagre. Então, tem hora que nós procuramos experimentar e vivenciar grandes milagres, mas só o fato de vivermos e vivermos bem, já estamos desfrutando de um grande milagre. E quando a gente compreende isso e realmente sabe viver essas grandes experiências, eu diria, a gente já está sendo, eu diria, muito, muito, muito feliz na perspectiva daquele que entende a graça que está embutida em poder desfrutar a vida, ou poder gerar vida em alguém, ou cuidar da vida de outra pessoa. Isso é um presente de Deus. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Graça e paz, Gil. Boa noite, meu irmão. Graça e paz, Gil. Graça e paz, pastor. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, Gil. Então, tá bom, meus irmãos? A vida é um milagre. Eu gosto dessa frase. A vida é um milagre. Ela 500 anos atrás, haviam pessoas no planeta pensando o que vai ser de mim amanhã, e os meus filhos, e os meus netos, e o meu futuro. E 500 anos já se passaram. Hoje nós estamos vivendo aqui, pensando, meu Deus, o que vai ser do meu amanhã? E os meus filhos, e os meus netos. Não se preocupe. A vida é um milagre. Vida, né? Oi? Da espécie de vida é maravilhoso, é um milagre. É um milagre. E poder cuidar bem da nossa vida, Júnior, e da vida de alguém, já é um milagre. Uhum. Pode ver, hoje a gente vai trabalhar sobre a questão do casamento. Casamento e divórcio, porque são temas da ética cristã e da ética de modo geral. Mas poder viver casado e viver bem é um milagre. É verdade. Tanto assim. A pessoa muitas vezes só vai dar valor ao casamento depois que perdeu. Aí, eu diria que aí ficou um pouco tarde, né? Porque perdeu. Quem sabe Deus pode fazer um milagre. Mas o projeto de Deus é que a gente desfrute do casamento e seja bênção para o cônjuge enquanto a gente está do lado. Pode ver. É a mesma coisa dos filhos. Quantos são aqueles que não dão valor aos filhos e não ensinam aos filhos, ou os filhos não cuidam dos pais, ficam atrás das coisas, correndo atrás do vento. Verdade. E depois que perdem um pai, depois que perdem um filho, veem que coisas não importam e que coisas são muito pequenas, Verdade. em detrimento dos filhos. Ou seja, a vida é um milagre. E saber viver uma vida abundante é viver um grande milagre. Por isso que Jesus disse em João 10:10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou vida plenamente. Em outras palavras, o desejo de Deus é que tenhamos vida abundante. Uhum. E se nós dermos ouvido ao Senhor e cumprirmos com o nosso dever e fazermos valer o verdadeiro evangelho,
vamos desfrutar de uma vida abundante. Em outras palavras, o milagre da vida será presente no nosso dia a dia. Tá bom? Aham. Deixo essa breve reflexão para vocês. Graça e paz, Maís. Graça e paz, boa noite a todos. Boa noite. Amém, boa noite. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Casamento e divórcio, do nosso livro-texto. Página 355. Página 355. Casamento e divórcio. Casamento e divórcio. Casamento e divórcio. Livro-texto do nosso irmão Geisler, página 355. Eu passei para vocês aqui um artigo do Sermão do Monte, falando sobre do Vicente Cheng, o Cheung. Depois deem uma apreciada, tá bom? Eu tinha passado, são 7 páginas, acho que vale a pena vocês lerem. Como muitos outros artigos nós passamos aqui para vocês estarem meditando, né? Tá bom? Casamento e divórcio. Acharam no livro? Sim. Joia. Eu gosto muito de falar, em todas as minhas celebrações de casamento, que o casamento ele é a única instituição criada no Éden que se perpetua durante todos os séculos e milênios depois do Éden. Em outras palavras, que o casamento ela é uma o casamento foi criado no Éden, é uma instituição criada no Éden, e que mesmo depois da queda, o ser humano continua desfrutando desse privilégio. E podem ver que mesmo com o pecado, e mesmo com os efeitos da queda, o casamento ainda continua sendo uma grande bênção para todas as gerações. E esse projeto de Deus que nasce no Éden, olha só que interessante, ele nunca vai ter fim na vida humana. Por quê? Porque foi criado por Deus no Éden e foi mantido pelo próprio Deus na história da humanidade. Em outras palavras, é a grande instituição que prevalece do Éden e aqui na nossa vida caída e que vai ser assim para sempre. Por essa razão, eu afirmo para vocês que não tenham medo daqueles que tentam destruir o casamento, porque ele não será destruído nunca. Porque foi Deus quem criou a instituição. Agora, uma coisa é fato. Deus cria essa instituição. Seres humanos deturpam essa instituição. Seres humanos tentam aniquilar. Isso não significa que nós não teremos lutas nem dificuldades. E nem que a nossa natureza caída também, muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente vai fazer com que aquilo que Deus nos deu de presente, a gente jogue no lixo. Não subestime. Não é porque vai ser vencedor o projeto casamento que a gente, de repente, vamos falar aqui, trocando em miúdos, isso não significa que se a gente não cuidar bem, o nosso casamento vai se manter de pé. Entenda o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é uma instituição criada por Deus, dada ao ser humano, que vai sempre ser uma instituição vencedora. Por outro lado, tem a fúria das trevas, tem o pecado na vida do homem, tem a nossa, vamos falar aqui, abrindo em poucas palavras, tem a burrice humana que estraga o casamento. Isso é fato. E aí, muitas vezes, a culpa não é de Deus. A culpa é de quem? É nossa. Mas que é uma instituição sagrada e é uma instituição divina, é uma bênção, não tenha dúvida. E eu gosto também, quando eu falo de casamento, eu gosto de lembrar a todos do grande episódio que é João capítulo 2, Jesus em Canaã da Galileia. Lembram? Que o primeiro milagre de Jesus se dá num casamento. E aí eu pergunto,
Por que num casamento? Por que Jesus começa fazendo seus milagres num casamento? E detalhe, ele não curou nenhum paralítico, nenhum cego, nenhum surdo, nenhum mudo, nenhum leproso, não ressuscitou nenhum morto, mas ele vai lá e transforma água em vinho. Não parece que Jesus está de brincadeira, né? Será que não tinham mendigos, não tinham paralíticos, não tinham cegos? Tinham. Mas e aí? Hã? Valorizando o casamento, né? Por quê? Que é instituição sagrada, Exatamente, porque Deus ama a família. família. Tendo família, você tem um presente de Deus. Tendo família e se mantendo naquilo que lemos e que eu comentei logo da leitura do texto, conservando a vida, é viver um milagre. Ser um provedor numa casa, ser um pai presente que cuida dos filhos, que cuida da esposa, sendo uma esposa que cuida do marido, já é um grande milagre. Mas olha só, ali Jesus inaugura os seus milagres para mostrar para todos nós: eu amo o projeto chamado família. E o casamento ali também não pode faltar alegria, né? E aí onde entra a água e o vinho. Ouvir. Né, Júnior? E pode ver que o texto ali deixa muito claro que o vinho gerava o quê? Uma certa alegria, aquela pseudo-alegria da embriaguez, né? Porque pode ver que o mestre Sala diz, quando todos já estão um pouco alegres, você não fica alegre tomando suco de uva, ou melhor, suco de laranja. Você pode tomar 10 litros de suco de laranja, você não fica alegre. Mas com o suco da videira fermentado, você fica. E mesmo com suco de uva sem álcool, né? Você não fica alegre. E o mestre Sala mostra. Então, dá para ver que Jesus, ele realmente transforma a água em vinho, não suco de uva, mas vinho alcoólico mesmo, né? Porque na concepção bíblica, o problema não é simplesmente beber, mas é se embriagar, né? Se embriagar, né? Então, ali, o vinho e o milagre da água sendo transformada em vinho, não era para que Jesus estava com o intuito de embriagar todos que estavam ali, claro que não, mas é porque o vinho remete a essa ideia de que ele deve ser consumido em alguns momentos, em especial em momentos assim de uma grande festa, de uma grande celebração. Agora, é claro, sem jamais a embriaguez. Nós nunca vimos nosso mestre embriagado ou qualquer servo de Deus piedoso embriagado, né? Nós temos um episódio de um servo de Deus que se embriaga, que é Noé. E Deus, dá para ver que Deus não ficou nem um pouco feliz com a atitude de Noé na sua embriaguez, né? Tá bom, meus irmãos, mas ali a ideia é essa, é o sinal do casamento, de que Deus ama a família, de que Deus no casamento se alegra e que o casamento é um projeto de Deus. Mas lembrem disso, irmãos, nós precisamos preservar. Existem pessoas que querem um casamento feliz, mas não fazem nada para tê-lo. Logo, não terão. Quantos são as pessoas que muitas vezes não são pais provedores, não são homens respeitosos, não são mulheres sábias? Não vai ter casamento feliz, porque a vida é um milagre, ela é um milagre quando a gente preserva, mas quando a gente pega aquela vida e maltrata, a gente não está colaborando com o milagre. Então, isso é muito importante a gente conjecturar agora, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, vamos lá? Capítulo 17, livro-texto. Casamento e divórcio. Quem achou, pode ler para mim a primeira parte do livro? Por gentileza, meus irmãos. Eu posso ler. Por favor, Gil. Casamento e divórcio. Casamento é a instituição social mais básica e mais influente que existe no mundo. É muito difícil superestimar a importância do casamento.
Contudo, a cada ano, nos Estados Unidos, cerca de metade dos casamentos termina em divórcio. Diante desses fatos, torna-se necessário considerar as bases para o casamento, conforme Deus planejou. Dá uma base, dá uma pausa, por gentileza. Sim, claro. Olha só, olha o que dado curioso aqui. A cada ano nos Estados Unidos, cerca de metade dos casamentos termina em divórcio. Isso é surpreendente ou não, irmãos? Demais, não imaginava que era tanto assim. Isso nos Estados Unidos, né? E Isso. aqui, e nessa questão, né, Gil, a gente tem que lembrar qual é a religião predominante nos americanos? Lá é os evangélicos, né? Protestantismo. Protestantismo. E aí, o que vocês têm para me dizer? Dizem que o índice de divórcio nos Estados Unidos é pluviométrico. Sabe por quê? Pluviométrico por quê? Em época de inverno e chuva. É maior o índice, porque as pessoas não têm como sair. É obrigado a tolerar o outro em casa. E aí há divórcio. Quando não, tempos que não está inverno, chuva, eles saem. Então preserva mais o casamento. E quando está divórcio, ele não tem como sair, ele fica mais em casa. Então a ruptura é maior, o índice de ruptura é maior, porque eles ficam mais juntos, né? São cristãos nominais, né? Bom, deixei por parte aqui, eu não sabia desse detalhe, viu? Obrigado, viu, Júnior? É interessante, né? Você está tendo que conviver, é inverno, você não tem como sair, não tem como ir para os bares, ou se não, dar aquelas saídas empurrando, né? Como? Vai empurrando, né? Sim. Olha aí, interessante. Diga, Gil, você ia dizendo, Gil? Não, eu concluí dizendo que são apenas cristãos nominais. Agora, vamos lá. E hoje em dia, irmãos, vamos pegar nosso público brasileiro e agora vamos fragmentar, vamos colocar dentro do protestantismo. Está diferente as estatísticas de nós, brasileiros? Não. O que vocês acham? Aqui também tem muito divórcio. E dentro dos evangélicos, Júnior? Também. Lamentar. Mas será que na mesma proporção? Não, talvez não, né? Talvez não, Gil, porque a nossa igreja ainda é um pouco mais... Vamos pegar dois grupos aqui, Gil? Vamos pegar o grupo protestante mais conservador, que está dentro dos históricos e dos pentecostais, e os neopentecostais. Os históricos e os pentecostais são mais sérios, admitamos. Eles levam muito mais a sério, mas os neopentecostais? E as igrejas emergentes? Aí eles até pioram a média. Então, na média, a gente está muito igual, quase igual aos ímpios. É raro a gente ver um pastor pentecostal ou um crente pentecostal que já entrou em 3, 4 relacionamentos ou irmão histórico. Não é tão frequente. Frequente, eu diria, até um pouco mais é o primeiro. A partir do primeiro, nem tanto. Mas mesmo assim, então, a proporção pode ser menor, mas a gente também não está... Está grande, viu? A foto está feia, do mesmo jeito. Está grande. Eu acho que esse conservadorismo era maior, por exemplo, do pentecostal lá atrás, uns 20, 30 anos. Agora a gente vê em grande escala aí a banalização, qualquer coisa eles separam. Exatamente. Isso também vale para os históricos. Sim. Mas assim, a gente não pode abrir mão que ainda os valores da família são mais entre eles, mas mesmo assim os números não são os melhores. Sim. E é por isso que a gente vai estudar aqui, né? E é importante a gente tomar esse cuidado, porque senão, Gil, vamos lá, estamos também sendo cristãos nominais. Na prática, acabamos sendo nominais. E aqui é uma observação bem curiosa. Agora, deixa eu começar aqui falando uma coisa muito importante. O divórcio não pode ser comparado também à blasfêmia contra o Espírito Santo, tá, meus irmãos? Tem muitos irmãos
que zelam pelo casamento, que lutam pelo casamento, mas colocam o divórcio como se fosse um pecado, como é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, e não é. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O divórcio não significa que não seja perdoado. No entanto, nós não podemos avacalhar, como tem sido avacalhado. Essa ideia eu fico meio, até hoje eu do blasfêmia do Espírito Santo, né? Eu fico tentando compreender, porque é o único que não tem perdão, certo? Certo. Mas se a gente analisar para uma pessoa que vai para o inferno, ele não blasfema contra o Espírito Santo, mas ele não foi um escolhido eleito, ele viveu no pecado. E ele morreu. Ele não blasfemou contra o Espírito Santo, mas aquele pecado dele não vai ser perdoado também. Então, e assim, mas você viu que as suas palavras, Júnior, lembram a nós algo bem curioso. Se a pessoa está no pecado é porque ela, de fato, ela despreza o presente de Deus. Quem é o grande presente de Deus? É Jesus, né? Uhum. Então, arrependimento. tanto a blasfêmia quanto o Espírito Santo, quanto negar a Jesus, é muito parecido. É isso que eu estou falando, porque a ideia, então, que seria a mesma. Quase, elas são parecidas, mas não são iguais. No entanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é aquilo que o próprio Jesus diz, que é atribuir ao Espírito Santo ou à pessoa de Jesus que eles têm o poder de Satanás. Quando Jesus fez a condenação aos líderes religiosos, é porque Jesus estava fazendo sinais e maravilhas e os líderes religiosos estavam dizendo que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder de Beelzebu. Ou seja, eles estavam vendo como líderes religiosos que haviam sinais miraculosos e eles, por pura inveja, carnalidade ou por pura ignorância, no sentido não da ignorância de serem lesados, mas a ignorância de quererem negar o que estava evidente por eles e por todos, eles estavam desprezando dos feitos de Deus, até porque eles eram líderes religiosos. Eram quem? Os fariseus, ou seja, eram aqueles para considerar Jesus como o Messias. Eles não faziam isso, e eles ainda atribuíam a Jesus o poder de Satanás, ou seja, eles estavam atribuindo a Jesus que o poder que estava sobre Jesus era das trevas. Então, ali, de uma forma muito categórica, Jesus diz: vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Então, quando alguém atribui a Jesus que o poder que eles têm, ou seja, é o poder de Satanás, é porque a pessoa está sendo muito maldosa. Porque ela está até passando daquela linha do ateísmo, né? Que o ateu nega a existência de Deus. Sim. Eles não, eles veem que mas eles agem com maldade. Pode falar, Júnior? Atribui ao diabo, né, o milagre, né? É como se o poder fosse o poder das trevas, né? Então é terrível. É vida, né? Porque, na verdade, a comparação de um pecador, de um que peca contra o Espírito Santo, ele só pode fazer aquela comparação, a medida, em vida, porque após a morte, nenhum dos dois tem chance. Sim, sim. Por isso que dá aquela compreensão errada, nem aqui, nem depois. É lógico, nem aqui, nem depois, porque depois também não tem chance. Não tem chance. E o curioso, Júnior, é porque quando nós vemos um milagre, a gente tem que dar o direito de dúvida que é algo sobrenatural. Indiferente de quem fez o milagre, se foi Deus ou se foi o diabo, a gente tem que verificar. E naquele caso ainda era muito mais agressivo, porque Jesus, ele não contrariava o Velho Testamento, ele não contrariava as profecias, ou seja, se Jesus fosse vamos supor, né, uma pessoa que vivesse de forma contrária às páginas da Bíblia, era até justificável, né? Como será a figura do anticristo, que fará milagres, no entanto, ele vai querer ser considerado como Deus. Ali é um caso bem típico de alguém que, no caso do anticristo, né? Será o caso bem típico de alguém que realiza feitos, mas na hora que ele vai atribuir a glória a Deus, ele traz para si. Ele leva para si, ou seja, então fica evidente que ali é uma força, muitas vezes, das trevas.
Mas Jesus não, Jesus glorificava o Pai, Jesus fazia tudo que os profetas do passado faziam, Jesus era o cumprimento, as pessoas notavam isso, alguns líderes religiosos e um grupo fechado, porque não queriam perder o poder, estavam tentando macular Jesus de forma vil, de forma baixa, né? E é por isso que entra esse pecado. Então, tanto o pecado da blasfêmia quanto o Espírito Santo, quando negar a Jesus, o resultado é o mesmo, vão para o inferno. Sim. Só que eles são distintos, né? São Assim, distintos. eles diziam que Jesus fazia pelo diabo, né? Pelo poder de Beelzebu. Ou seja, ele tem poder sim, mas não é o do Pai. É dele, das trevas. É verdade. E percebam que naqueles dias também não era tão comum o exorcismo. Podem ver que no Velho Testamento o exorcismo é pouco praticado. Nós não vemos com muita frequência os nossos irmãos do passado realizarem exorcismos. Não vemos. Era uma coisa quase como uma exceção. Jesus praticava o exorcismo assim, a granel. Ou seja, e agora vem esse grupo de líderes religiosos que está vendo um dos cumprimentos da profecia que dizia que o Messias, ele curaria doentes, ressuscitaria mortos, faria com que cegos enxergassem, surdos ouvissem, mudos falassem e demônios fossem expelidos, e agora eles estão vendo o cumprimento da profecia e diz, não, não é. Ele é demônio, é poder do demônio. Aí, ou seja, é muito agressivo, muito baixo, muito vil. Por isso que Jesus foi contundente, né, na sua fala. Tá bom? Então, voltando à questão de ser nominal. Irmãos, casamento, se a gente não tomar cuidado, mesmo dentro da igreja, a gente vira também cristãos nominais e trataremos dessa pauta também da mesma forma. A gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Então, Gil, continua lendo para nós, por gentileza. Sim. Do mesmo modo, como o divórcio tem se tornado uma prática comum dentro e fora da igreja, precisamos examinar em que casos, se houver, ele pode ser justificado. Uma coisa que fica bem claro aqui, hoje o nosso tema é casamento e divórcio. Então, sobre o casamento, a gente vai aqui trazer uma linha bem básica e uma visão bíblica do casamento e a natureza do casamento, mas já antecipando aqui algumas falas, né? O que nós entendemos sobre o casamento, que ele é algo que foi criado por Deus, para ser desfrutado entre um homem e uma mulher. O casamento envolve uma união tanto humana, sentimental, como sexual, ou seja, afetiva. O casamento envolve também uma aliança diante de Deus, ou seja, o cordão de 3 dobras, porque, como diz na Eclesiastes 4:12, o casamento ele é esse cordão de 3 dobras entre que um homem é uma dobra, uma mulher é uma segunda dobra e o próprio Deus é a terceira dobra. Então, é algo realmente que Deus nos deu como um presente para a criação, para que possamos continuar vivendo uma vida abençoada e continuar assim, fazendo com que o projeto de Deus na Terra continue sendo estabelecido por meio de famílias, onde nós multiplicamos e enchemos a terra. E a duração do casamento, na perspectiva bíblica, é de um compromisso para a vida toda até que a morte nos separe. E os envolvidos nesse casamento são um homem e uma mulher em concordância, como casamentos chamados monogâmicos. Então, para nós, essas são bases bem estabelecidas que devem ser estacas bem firmes, sabendo que se queremos ter um ministério abençoado, devemos priorizar no nosso casamento. E o autor aqui, irmãos, ele vai trazer essas linhas, né, sobre a natureza do casamento. Leia para nós, Júnior, somente aqui. Aliás, leia uma visão bíblica do casamento, ou melhor, Gil, continua para nós, que a versão, o Júnior está a visão bíblica do casamento. Leio sim.
como o divórcio é uma dissolução do casamento, é necessário considerarmos o casamento antes de discutirmos o divórcio. Qual é o significado do casamento cristão? Este deveria ser dissolvido a qualquer tempo. Perdão, a pergunta. Isso deveria ser dissolvido a qualquer tempo? Entre os cristãos, há uma discordância maior em relação à natureza do casamento, o que não ocorre em relação ao divórcio. A seguir, desenvolveremos os elementos básicos da visão cristã com respeito ao casamento. Joia. E a síntese que eu acabei de dar agora é a síntese que ele vai dar da página de número 355 em diante. Então, na realidade, fica aqui, né, essa bênção de Deus para nós, que é o projeto chamado casamento. Deixa eu até falar uma citação aqui do pastor Cláudio Duarte, que eu acho muito legal. Ele diz muito bem que Adão já era feliz sem ter Eva. E que a Eva não fez com que ele se tornasse mais feliz. Ou melhor, com que ele se tornasse feliz. Apenas o ajudou a se tornar mais feliz. Fazendo aqui uma ponte de que eu com Deus já tenho que ser feliz. O casamento não tem que ser o elo que me faz felicidade. Quem tem que me dar felicidade é o próprio Deus. Eu tenho que ser uma pessoa resolvida na minha vida. Porque nós temos aquela ideia que nós casaremos para nos tornar felizes. E Adão já era feliz sem Eva. Mas uma pessoa que já é feliz, que já é plena, no momento em que recebe um presente, ele se torna mais pleno. Então, com Eva, Adão se tornou mais pleno, mas ele já era. Parece tola esse acréscimo, mas não é. Quantos são aqueles que querem algo para se tornar felizes? A gente tem que aprender, irmãos, que eu me torno feliz com Deus, com Cristo. Cristo tem que me bastar. Até porque nós sabemos que um dia, uma das partes no projeto chamado casamento irá partir. E se eu sou uma pessoa que dependo do outro para ser feliz, no momento em que o meu cônjuge parte, a minha felicidade acaba. Percebam como isso também é ruim. Não estou dizendo que você não vai sentir falta, mas eu estou dizendo o seguinte, que a nossa felicidade, quando ela está firmada em Deus, ela está no lugar certo. Então, o pastor Cláudio Duarte trabalha muito isso nas suas palestras de casais, dizendo que isso, né? Que Adão já era feliz. E ele brinca, né, com o seu jeito humorístico, e é claro, ele fala outras coisas, mas guardem isso no coração, tá bom? Há uma frase muito interessante também, irmãos, que é que se eu desejo me casar para me tornar feliz, então não case. Se você deseja casar-se para fazer outra pessoa feliz, case-se. Essa frase ela é muito bonita e eu acredito ser muito verdadeira. Uma pessoa que casa para se tornar feliz, ela está indo para uma vida conjugal de uma forma totalmente egoísta. Eu me unirei a fulano para me tornar feliz. Não. Completa, né? Exatamente. Eu estou querendo me tornar completo a partir do casamento. E, de fato, a gente tem que ser completo consigo. Agora, a ideia do casamento é de fato, agora, eu me tornarei mais pleno. Eu me tornarei, eu diria, por isso que eu falei, se eu já sou feliz, agora eu recebi um outro presente de Deus. É diferente. Isso é importante, tá bom, meus irmãos? Beleza até aí? Uma só carne, um só espírito, né? Como? Uma só carne, um só espírito, né? Sim. Né, Júnior? E até porque um dia todos nós estamos aqui de passagem e a gente não sabe do futuro, né? Então tem aqueles que, infelizmente, perderão o cônjuge, como foi Ana, no início da sua vida. Lembra de Ana? Sim. Nos dias do nascimento de Jesus?
Sim. pega Jesus nos braços e profetiza, ela vivia na casa de Deus em orações e jejuns. Deus era o seu tudo. Uhum. E ela era uma viúva resolvida. O casamento pode nos agraciar com uma bênção, mas ele jamais será a nossa grande alegria. A nossa grande alegria da vida tem que ser Deus. Se não é Deus, a gente tem que repensar a nossa vida. Isso vale para tudo, irmãos. Não é o dom que nos fará feliz, não é a prosperidade, não é a casa, não é o carro, não é o trabalho. Tem que ser Deus. Deus tem que ser a razão da nossa vida. Não serão os filhos. Tudo isso que eu acabo de dizer são bênçãos que Deus pode nos agraciar e que serão como joias muito bem-vindas à nossa vida. Mas Deus é o nosso grande tesouro. Deus eu diria, é a nossa joia mais preciosa de todas e incomparável. Tá bom? Joia? Então, Maísa, leia para nós, filha, aqui, né? Na página 359. Agora, várias visões cristãs acerca do divórcio. Olha só, uma última fala aqui, irmãos, a duração do casamento, na página 357. Ele vai falar que o casamento é para toda a vida, o casamento não é eterno, né? É bem interessante essa ideia também que o autor pontua, dando essa ideia de que é para esse momento da vida. Claro, há aqueles mistérios, né? E como seremos no céu? Como será a nossa família? Né? E como será aquele irmão que casou pela segunda vez? E qual chegar no céu? E se a sua primeira esposa fosse ciumenta? Bom, dessas coisas a gente não tem que se preocupar, irmãos. Porque lá no céu... Igual o Mórmon, casamento celestial. O Mórmon tem uma ideia mística, né? E aí é por isso que o Mórmon, até no surgimento, como nós estudamos em religiões comparadas, né? No surgimento da religião Mórmon, eles casavam com várias pessoas, dando essa ideia de vidas espirituais, e fazem uma salada. Hoje em dia já melhoraram essa questão, voltando atrás em vários pontos, né? Até porque eles praticavam a monogamia, né? A poligamia, aliás, né? Eram muitos, tanto Joseph Smith quanto outros líderes Mormon tiveram muitas mulheres, muitos filhos, e no Novo Testamento a gente vê que é monogamia, não poligamia, né? Ou seja, é um homem com uma mulher, tá bom? Então, fica aqui, né? E como eu disse, sobre essa questão dos ciúmes, né? Não se preocupe, porque lá no céu não entrará a carne nem o sangue, né? Não vai ter as besteiras da nossa vida aqui da Terra, né? O pastor Cláudio Duarte, certa ocasião, ele gravou um vídeo muito curioso também, de um velório, né, que estava tendo, em que estavam ali velando o defunto, tudo, e, se eu não me engano, era o rapaz que tinha morrido, se eu não me engano. E na hora que colocaram o rapaz dentro da sepultura, né? Estavam ali, e ali o cônjuge, a viúva chorando, e de repente ela escapou e caiu em cima do caixão, né? Do jeito que ela caiu em cima do caixão, ela gritou, falou, me tira daqui, me tira daqui. Tipo assim, está chorando pela morte do seu ente querido, que é legítimo, mas na hora que morre, quem morreu foi, né? Era a pessoa... O drama, né? É o drama, mas eu não quero ir para lá, não. Exatamente. E é muito engraçado na piada dele, que ele dizia assim, que viúvo é quem morre, né? Ou seja, por que viúvo é quem morre? Porque, no caso dessa senhora, que, se não me engano era uma senhora, ela queria continuar viva, né? Claro. Viúva é quem morreu, de fato, né? E era muito engraçado, né? Porque falou, me leva, mas na hora que caiu, fala, me tira daqui. Já o outro não podia, né? Até porque cumpriu a vontade de Deus na vida dele, tá bom? Joia, meus irmãos. E agora vamos aos pontos, né? Várias visões cristãs acerca do divórcio. Porque essa aula de hoje aqui é tratando desse caroço de angu. E a gente vai trabalhar aqui, pelo menos, alguns pontos de vista sobre a questão do divórcio, né? Porque existem alguns pontos de vista. Então, Maísa, página 359,
Leia para nós, filha, várias visões cristãs acerca do divórcio. Tá ok, pastor. De modo geral, há uma concordância entre os cristãos acerca da natureza do casamento. Esse compromisso deve acontecer entre um homem e uma mulher e implica direitos sexuais. Dá uma pausa aqui. Dá uma pausa, filha. De um modo geral, mas hoje, com o casamento gay, percebam que estão querendo alterar isso. Então, mais uma vez, lembrando, somos contra o casamento gay. Somos contra porque a Bíblia ela é totalmente contra. É um homem com uma mulher. Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo, tá bom? Isso é bem fácil, bem simples de ser resolvido. Somos contra o casamento de homem com homem e de mulher com mulher. Tá joia? Prossiga, filha, por favor. Ele também tem uma aliança, voto, feito diante de Deus, na qual cada parte se compromete a ser fiel, uma vez que o casamento é uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher. Por outro lado, não há este mesmo tipo de concordância entre os cristãos quando o assunto é divórcio. Então, nosso querido irmão Norman L. Geisler, ele vai falar que quando se trata do divórcio, o ponto de vista já muda. Há pontos de vista diferentes. Agora, vamos, antes de entrarmos aqui naquilo que acreditamos, concordam, irmãos, que é um assunto muito complicado e difícil esse? É um assunto muito espinhento e polêmico. Negar o divórcio será algo que também se torna, eu diria, é uma imaturidade nossa. Falar assim, não, na nossa igreja não vai existir ninguém divorciado. Podemos afirmar isso? Difícil. Não temos esse controle. Nós temos que preservar pelo casamento e devemos lutar pelo casamento para que o maior número de casais se mantenham casados até que a morte os separe. Mas dizer que nós não receberemos pessoas ou que elas não passarão pelo divórcio, isso não está no nosso controle. Então, a gente precisa estudar o tema para poder lidar com o tema, mas, ao mesmo tempo, sem avacalhar. Porque hoje, esse cristianismo de água com açúcar fez com que esse tema não fosse mais relevante. Por quê? Porque o que importa é agradar todas as pessoas de qualquer jeito. Então, se o irmão quer casar várias vezes e a irmã, não tem problema. Pode se resolver que eu te aceito do mesmo jeito e a gente dá um jeito aqui na igreja. Não, a Bíblia não nos dá essa recomendação, tá bom? Mas a gente tem que tratar desse assunto como a gente trata de outros assuntos, como nós tratamos da guerra, como nós tratamos de outras coisas polêmicas. A gente tem que saber lidar, porque nós receberemos pessoas divorciadas, receberemos pessoas viúvas, teremos, infelizmente, lares que podem passar pela experiência da traição, terão pessoas que terão motivos, quem sabe, aparentemente justificáveis para um divórcio, ou seja, nós precisamos dar uma resposta ao nosso povo e não podemos nos omitir no simplismo, tá bom? Então, e essa possibilidade aí que a Bíblia prevê lá, são duas exceções, né? A exceção no caso de adultério e morte, né? Do cônjuge. Então, a gente vai dar uma olhada agora nos argumentos, Júnior, porque, assim, já que o consenso é sobre o casamento, abre aspas, com exceção dos grupos que agora estão querendo criar uma pauta nova, né, que são antibíblicos, mas o consenso é o casamento monogâmico, né, entre um homem e uma mulher. Já que essa é uma questão que nem todos concordam, a gente vai estudar um pouco, para a gente ver, né? Então, Maísa, continua lendo para nós. Ponto de concordância entre os cristãos acerca do divórcio. Leia para nós, Maísa, por favor. Uma concordância total entre os cristãos com respeito ao divórcio. Entretanto, de modo geral, observam-se alguns pontos de concordância entre eles acerca do divórcio. Pelo menos 3 deles serão aqui apresentados. O divórcio não é projeto de Deus. É óbvio que Deus não projetou o divórcio. O próprio Deus disse a Malaquias: eu odeio o divórcio. Jesus disse que Deus permitiu, mas nunca planejou o divórcio.
citações, né? Malaquias 2,16, Mateus 19,8. Deus criou um homem e uma mulher, desejava que eles guardassem seus votos mútuos até a morte. Com ênfase, Jesus declarou: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Mateus 19,6. Seja qual for a representatividade do divórcio, ele não faz parte do projeto perfeito de Deus para o casamento, mas representa a incapacidade de se alcançar o alvo ideal. O divórcio não é uma norma ou um padrão. Na melhor das hipóteses, ele é menos do que o que se espera de melhor para um casamento. O divórcio... Pode continuar. O divórcio não é permitido por qualquer motivo. De modo geral, os cristãos também concordam que o divórcio não é permitido por qualquer motivo. De fato, esta foi a pergunta dirigida a Jesus. É permitido ao homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Sua resposta foi um enfático não. Assim ele respondeu: mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, fornicação, e se casar com outra, comete adultério. Mateus 19:9. Deixa eu dar uma pausa aqui, mas só uma fala. O texto original, irmãos, aqui quando fala sobre infidelidade, ou como está aqui em colchetes, fornicação, que seria a relação sexual antes do casamento, ou é que, na realidade, o texto no original é porneia, dali onde deriva-se a palavra pornografia. Na porneia era todo tipo de pecado de sexualidade, adultério, fornicação. Então, muitas passagens bíblicas, quando vai falar sobre pecados da sexualidade, ele traduz como o texto no original é porneia, que pode ser adultério, que pode ser fornicação. A fornicação é a relação sexual entre pessoas solteiras, e o adultério é entre pessoas em que uma das partes é casada. Ou a própria prostituição também é porneia. Todos os pecados de sexualidade estão dentro da categoria de pecados de promiscuidade ou prostituição. Dentro da prostituição tem a fornicação, tem o adultério, e aí vai. Todos eles são porneia. Tá bom? Só para explicar para vocês o termo no original. Tá joia? Podem ver que no Velho Testamento, Deus usa até a mesma linguagem para falar que o meu povo me traiu, dando uma ideia de adultério espiritual. Então, a Bíblia vai até dar menção de que quando há uma quebra de fidelidade com relação à adoração, quando os judeus do Velho Testamento, ao invés de adorar a Deus, se curvavam a outros deuses, eles estavam praticando adultérios, ou seja, espirituais, que estão trocando o amor da sua vida por outros amores. É claro que não é uma relação sexual, mas é uma relação espiritual, é uma quebra da fidelidade. Interessante, né? Então, continua, Maísa, por favor. A despeito das discordâncias que os cristãos possam ter acerca da exceção mencionada aqui, fica bem claro que Jesus não acreditava que um indivíduo poderia requerer o divórcio por qualquer motivo. O divórcio cria problemas. Mesmo para aqueles que acreditam que o divórcio é, em alguns casos, justificado para os cristãos, há o reconhecimento de que tal prática, independente dos problemas que ela possa resolver, cria outros problemas. Uma vez que o projeto de Deus é deixado de lado, é natural o surgimento de problemas. Apesar de o divórcio parecer evitar dificuldades para alguns, ele não transcorre sem problemas. Há sempre um preço a ser pago pelos parceiros, pelos filhos, pela família e por outras relações sociais. O divórcio deixa marcas que não são fáceis de curar. Joia, meus irmãos. Aqui, só para a gente dar uma pausa agora, que deu horário, mas deixa eu concluir com essa fala aqui, né? Como o autor diz com muita propriedade, o divórcio não foi um projeto de Deus. Guardem isso. Dentro da vontade soberana de Deus, ele criou o casamento.
O divórcio, ele acontece por causa da dureza dos corações nossos. Ou seja, Deus não tem nada a ver com isso. Segunda coisa, que o divórcio não é permitido por qualquer motivo. Ou seja, se a Bíblia trata desse tema, era porque Deus já deixou esse tema para que a gente aprenda a lidar com ele. Mas ele, como uma exceção, não deve virar uma regra. Hoje, infelizmente, muitos cristãos já estão casando assim, mas se não der certo, a gente separa. Ou seja, já estão indo para o projeto chamado casamento com uma ideia pré-concebida errada e maligna. Se é para casar assim, então não case. E por quê? Porque o casamento, na perspectiva cristã, ela é sagrada e ela é para toda a vida. Ora, se eu vou entrar num avião já pensando que ele vai cair, então não entre no avião. E o divórcio cria problemas? Sim, sempre será o mais oneroso. Vai dividir os filhos, irão dividir os bens, irão dividir sentimentos, irão ter rastros, ou seja, o divórcio é o pior caminho de todos. Por isso que o melhor caminho é o perdão. Mas existem as exceções, e é por isso que a gente vai ter que estudar. Mas a gente tem que saber que o divórcio sempre é o pior caminho. Agora, diante das possibilidades, existem opções em que a pessoa ela opina por isso, porque ela, de tanto sofrer, ou ele acha que vai ser melhor. Aí a gente entra dentro daqueles absolutismos. O mal melhor, né? o mal menor, o bem maior, e aí a pessoa julga esse critério, tá bom? Diga, Júnior, o que você ia dizer? É o que é o divórcio padrão, é o casamento, o divórcio é a exceção, né? Exato. O padrão é o casamento, o divórcio é a exceção. E por isso que hoje você vê que nós estamos vivendo uma sociedade tão promíscua que a exceção vira regra e a regra vira exceção. Verdade, verdade. E outra coisa, quando Jesus falou isso também, Jesus não era hipócrita, né? Ele sabia que tinha casos que não tinha saída, no seu divórcio. Exato. Exatamente. Né? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aqui? Eu queria ter terminado esse tema, mas a gente vai continuar trabalhando. A gente vai entrar agora nos três pontos de vista. O primeiro ponto de vista dele é aqueles que dizem que não há fundamento para o divórcio. Ou seja, há um grupo de irmãos protestantes que diz que não há fundamento. O segundo grupo há apenas uma possibilidade para o divórcio. E o terceiro há muitos motivos para o divórcio. A gente vai estudar esses três aqui no próximo bloco, tá bom? Beleza? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Não. Vamos para o intervalo, então? Beleza, sim. Então, joia. Vamos lá. Então, vamos para o intervalo, vou parar a gravação e a gente volta em instantes, tá bom? Beleza.